Olá, meu nome é Jean, eu sou enfermeiro. Bem-vindo ao canal Enfermagem com Jean. Hoje nós vamos falar sobre um tema de interpretação de hemograma. E para não ficar uma aula muito extensa, eu vou dividir aí essa aula em dois vídeos. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre a série vermelha. Em seguida, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a série branca e concluir aí com as plaquetas. Então é muito importante que após você finalizar essa aula, você já ir para a próxima aula para você ficar aí com esse conhecimento aí para realizar uma interpretação de hemograma. Gostaria também de enfatizar que eu trouxe esse tema resumido, tá, para vocês, e isso não substitui aí a análise do seu médico. Então é muito importante, após você estar aí com os resultados em mãos, agendar uma consulta com seu médico para uma avaliação, tudo bem? Eu gostaria de pedir a sua ajuda nesse momento. Se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, curta também para nos dar uma ajuda, uma força aí, tá? Sem demoras, vamos lá para interpretação de hemograma. Quando nós falamos no hemograma, gente, nós estamos falando aí em um exame muito solicitado para avaliar as células do nosso sangue. E o nosso sangue, ele é composto aí por células que cumprem funções como levar oxigênio aí a cada parte do nosso corpo, defender nosso organismo aí contra infecções e também participar aí no processo de coagulação. E onde o nosso sangue é produzido, né? O nosso sangue é produzido na medula óssea, dos ossos chatos, e nós podemos encontrar aí nas vértebras, costelas, quadril, crânio e externo. Nas crianças, nós também podemos encontrar nos ossos longos, como no fêmur. Após aí a coleta, esse exame ele vai para uma análise laboratorial e ele vai participar aí de um processo de centrifugação. Após esse processo de centrifugação, esse sangue ele vai ser separado. Então, nós vamos conseguir aí identificar o plasma, os glóbulos brancos e as hemácias, como eu coloquei aí nesse tubinho aí demonstrando para vocês. É como se eu tivesse 100% ali do meu sangue. E após o processo de centrifugação, é, eu vou conseguir identificar uma porcentagem de plasma, uma porcentagem de glóbulos brancos e uma porcentagem de hemácias. Hoje nós não vamos falar sobre o plasma, tá? Nós iremos falar somente sobre as hemácias, como eu combinei com vocês na apresentação, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre os glóbulos brancos, que é a série branca. Aqui eu tenho um resultado, tá, de hemograma. Esse hemograma é meu, tá? E basicamente nós vamos ter essa apresentação aí podendo variar de laboratório para laboratório, o modelo. Mas basicamente nós vamos encontrar essa sequência, tá? A série vermelha, a série branca e a contagem das nossas plaquetas. Na série vermelha nós vamos avaliar os eritrócitos, a hemoglobina, o hematócrito, o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW. E quando nós estamos falando aí nessa série vermelha, nós estamos falando aí nas células que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá? Lembra que aqui eu falei para vocês que nós temos 100% e após a centrifugação nós vamos conseguir identificar aí as nossas hemácias e ter um valor de porcentagem que se refere a elas? Tá aqui, ó, no meu hematócrito. Ou seja, desses 100%, quanto representa as minhas hemácias? 44,4%. E o restante, Jean, vai estar distribuído aí no plasma, que vai variar aí de 50, tem uma média de 50%, e dos nossos glóbulos brancos, tá? Basicamente, no resultado, nós vamos encontrar, tá? Os valores também de referência que sempre vai ficar ao lado. E eu gostaria de pedir para vocês nesse momento, para vocês não se apegar muito a isso, porque isso vai variar de laboratório para laboratório, sexo e idade, tá bom? Falando aí, entrando sobre cada um que faz parte aí da série vermelha, nós vamos ter aí o eritrócitos, tá? Que são as nossas hemácias, que refere, tá, a contagem de glóbulos vermelhos, tá? Que aí são aquelas células que têm a função aí de levar oxigênio aí para todo o nosso corpo. Em seguida, nós vamos ter a hemoglobina, tá? Que é aquele pigmento vermelho que dá cor ao sangue, tá? E também participa aí no processo de transporte de CO2 e O2. Nós vamos ter o hematócrito, como eu falei para vocês, é a porcentagem das nossas hemácias que está presente ali no sangue.
Nós vamos ter o VCM, que é o volume corpuscular médio, tá? Que é a média do tamanho das nossas hemácias. Eu coloquei até um aqui, nós temos uma média, tá? De tamanho de hemácias, tá? E é muito importante vocês saberem que quando está aumentado, indica uma macrocitose. Quando está diminuído, indica uma microcitose. Eu até coloquei aqui para vocês identificarem, né? Uma macrocitose, eu tenho uma hemácia aí muito grande, ela está acima do tamanho do normal. E quando eu tenho uma microcitose, eu tenho uma hemácia pequena ali que está abaixo, aí, menor da média de tamanho que tem que ter, tá? Em seguida, eu vou ter o HCM, que é hemoglobina corpuscular média. É a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, tá? Eu trouxe aqui também somente para exemplificar, tá? Só para vocês entenderem, lembrando que nós temos bem mais, tá? Mas aqui, ó, eu tenho uma quantidade, tá? De hemoglobina dentro dessa hemácia, tá? Eu deixei aqui 6, tá? Só para vocês entenderem, mas a gente tem bem mais, tá? CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, ou seja, a concentração de hemoglobina presente em cada glóbulo vermelho. Eu trouxe aqui para demonstrar mais uma vez para vocês, tá? Que eu tenho aí um glóbulo vermelho, tá? E eu tenho uma concentração de hemoglobina aqui dentro. Aqui também eu tenho outro glóbulo vermelho e eu também tenho uma concentração de hemoglobina aqui dentro. Jean, o que você quis dizer com esse exemplo? Quando eu estou falando na concentração de hemoglobina presente em cada glóbulo vermelho, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma concentração de hemoglobina e eu tenho um glóbulo vermelho menor aqui. Aqui eu tenho uma concentração de hemoglobina e tenho um glóbulo vermelho maior. Ou seja, o meu tamanho aqui, tá vendo? A minha concentração de hemoglobina dentro desse glóbulo vermelho é proporcional ao tamanho. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Eu tenho um volume menor, mas é proporcional ao tamanho. O que seria diminuído aqui? Se eu tivesse aí um glóbulo vermelho aqui e uma concentração de hemoglobina, vamos supor, uma hemoglobina aqui dentro. Então, ou seja, eu tenho um glóbulo vermelho, eu tenho uma baixa concentração de hemoglobina dentro dele, tá? Desproporcional. E aqui eu também tenho um glóbulo vermelho, tá? E eu tenho uma concentração de hemoglobina, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho muita hemoglobina aqui dentro, tá? Então eu vou ter um CHCM alterado, porque está totalmente desproporcional ao tamanho, tá? Vocês percebem que aqui eu vou ter uma concentração de hemoglobina menor, mas é proporcional ao tamanho, tá? Nós vamos ver isso num estudo de caso que eu preparei para vocês aqui nessa aula, tá? Eu vou ter o RDW, tá? Que é a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos, tá? Ou seja, é a variação de tamanho entre as hemácias. Lembra que eu falei para vocês que elas vão ter uma média de tamanho? Elas vão ser iguais? Não, mas elas vão ser semelhantes. Então, quando eu tenho aí tamanhos semelhantes das nossas hemácias, indica que está normal, tudo bem? Gente, aqui eu trouxe para vocês também umas possíveis alterações. Eu estou falando em diagnóstico nesse momento? Não, tá? Possíveis alterações. Por que eu estou falando isso? Para você não pegar o seu hemograma e você já se autodiagnosticar, né? Aqui eu só trouxe algumas possíveis alterações que nós podemos encontrar aí no hemograma. Quando eu tenho um eritrócito alto, pode indicar aí uma policitemia, tá? Ou uma insuficiência respiratória ou um quadro de desidratação. Quando eu tenho um eritrócito abaixo do valor do normal, eu tenho uma hemorragia ou uma anemia, tá? Quando eu tenho uma hemoglobina acima do valor do normal, eu tenho uma policitemia, uma insuficiência cardíaca ou também aí uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando eu tenho uma hemoglobina baixa, pode indicar aí um quadro de anemia por deficiência de ferro, talassemia, um quadro aí de desnutrição. Quando tem um hematócrito alto, indica aí um quadro de desidratação, quadro aí também de policitemia, tá? Quando tem um hematócrito baixo, pode indicar aí um quadro de anemia, uma perda excessiva de sangue ou uma doença renal. Quando tem um VCM alto, pode indicar aí alguns tipos de anemia, alcoolismo ou algumas alterações aí na medula óssea. Quando tem um VCM baixo, pode haver um quadro aí de anemia, tá? Por deficiência de ferro ou de origem genética. Quando tem um HCM alto, pode indicar aí uma anemia macrocítica, chamada também de hipercromia. Isso aqui é muito importante vocês gravarem, tá? E quando eu tenho um HCM baixo, pode indicar aí uma anemia microcítica, tá? Ou hipocromia.
Quando tem um CHCM alto, pode indicar aí um consumo elevado de álcool ou problemas na glândula tireoide. Se eu tenho um CHCM baixo, pode indicar aí também uma anemia ferropriva. Um RDW alto pode ser aí uma pista, tá, para investigações de anemia ferropriva ou talassemias. Se eu tenho um RDW baixo, pode aí ser uma investigação também, a gente pode pensar em doenças crônicas, tá? Podemos pensar aí na parte hepática, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês um estudo de caso, tá? Eu tenho um paciente do sexo feminino de 47 anos, apresenta aí um cansaço, uma dispneia, alteração na alimentação. Gente, é muito importante a anamnese nesse momento. Por quê? Porque é o seu momento com o paciente, né? E eu já atendi pacientes que relatou para mim que estava tendo alteração na alimentação. Como? Sentindo vontade de comer coisas sem valor nutricional. Então, eles vão ter vontade de comer tijolo, tá? Já vi alguns relatos aí, tá? De pacientes. E então é muito importante a anamnese nesse momento, tá? Aqui o que que eu vou ter? Os resultados e os valores de referência desse hemograma. O que eu tenho? Eritrócitos 3,90 está dentro da normalidade, tá? Deixei aí até marcado para vocês. Ou tem uma hemoglobina de 7,1, ou seja, aqui já acendeu as minhas anteninhas, né? Tá abaixo do valor de referência. Um hematócrito de 26,1, abaixo do meu valor de referência. Aqui eu já estou desconfiando aí de um quadro de anemia, tá? Eu tenho um VCM de 65,3, abaixo do meu valor de referência, então, ou seja, eu tenho uma média de tamanho de hemácias e elas estão menores. Eu tenho uma HCM, tá? Que deu um resultado aí de 20, que está abaixo do valor de referência. Eu deixei até uma hemácia assim mais clarinha, tá? Por quê? Porque quando eu falo aqui no HCM, eu estou falando na quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, tá? E se eu estou falando em hemoglobina, eu estou falando naquele pigmento que dá cor ao sangue. Sabe aquele paciente que às vezes chega para você pálido, que você olha para ele e fala, nossa, como você tá branco, né? Então, basicamente, está dentro disso que eu estou conversando com vocês. O CHCM 27,5, ou seja, eu posso ter um VCM alterado, um HCM também alterado, mas a quantidade, tá, de hemoglobina que eu tenho dentro do glóbulo vermelho está proporcional. Então, eu posso ter um CHCM normal também. E uma RDW de 19,3%, tá? Tem um aumento aí no valor da normalidade. Então, o que que eu vou conseguir identificar aqui, tá? Como possível? Uma anemia microcítica e hipocromia, ou seja, a famosa anemia ferropriva, tá? Aqui eu trouxe uns valores de referência, tá? Uma média para vocês, tá? Lembrando que isso varia de sexo, faixa etária e laboratório. Mas se você quiser tirar um print para deixar aí de fácil acesso para você, é importante também. Aqui tem algumas referências, tá? A minha bibliografia de onde eu retirei, tá? E trouxe de uma forma resumida aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de assistir aí o próximo vídeo que nós iremos falar sobre a série branca. É muito importante você concluir aí toda essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de se inscrever no meu canal, curtir e ativar o sininho aí para você ficar por dentro aí de tudo que eu vou colocar aqui no canal.